agora mais fortalecidos, eu me recordo que lá no Brasil a gente tem muito, as instituições lá têm muito hábito de fazer o chá no intervalo dos seminários. Então, dificilmente você não tem um chá, né, no intervalo do seminário. Mas eu tive a sorte aqui entre aspas, né, e como isso já é muito comum lá, uma vez eu estava fazendo um seminário numa instituição e tinha um intervalo no meio, era à tarde, e então, diante do hábito, eu disse para o pessoal, olha, nós vamos fazer um intervalo agora e para nós tomarmos um chá. E a presidente da sociedade, que estava lá atrás, disse assim para mim, não tem chá. Então, e aí eu fiquei olhando e disse, meu Deus, e agora, né? Eu anunciei um negócio que não tem. Então, eu fiquei numa situação de dizer, agora nunca mais falo em chá. A gente vai para o intervalo. Se tiver chá, está ótimo. Se não tiver, está ótimo também. Mas, pelo menos, eu não vou anunciar aqui. Muito bem. Então, nós vamos pegar algumas ideias a partir também da obra de Kardec sobre a questão aqui, então, na nossa convivência. Eu quero deixar claro assim, para vocês que eu gosto de ter um evento mais informal. Assim. Então, nós não estamos aqui fazendo uma palestra formal, então, dessa forma, vocês têm toda a liberdade para participar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, colocar algum exemplo, desde que esteja aqui relacionado com o tema que a gente está abordando, vocês estão, por favor, podem participar, devem participar, porque uma das coisas importantes que eu aprendi com o Espiritismo é que no Espiritismo não há professora, todos nós estamos aprendendo juntos, estamos dentro dessa caminhada juntos. Não? A gente apenas compartilha ideias, mas nós estamos juntos. Então, fiquem à vontade, tá? Para participar, tranquilo, tá? Ótimo. Aqui no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 7º da conclusão, e eu sugiro sempre, quando a gente vai estudar as obras de Kardec, depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, a gente não pular nem introdução e nem conclusão. Essas duas partes são absolutamente fundamentais para a gente entender o Espiritismo. Tanto introdução, conclusão, todas as obras, as que tiverem, é preciso que a gente se detenha nelas. Olhem o que Kardec diz aí. Fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. A ação que as ideias espíritas, exercem não é exatamente idêntica, do mesmo grau, em todos os que as professam. Mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Eu tenho uma admiração muito grande pelas colocações que Kardec faz, porque aquilo que Camille Flammarion apresentou, dizendo que Kardec era um bom senso encarnado, realmente não foi algo impróprio, né? Assim, para enaltecer. Não. Ele estava fazendo uma colocação realmente muito coerente a respeito de Kardec. Aqui ele nos apresenta uma visão muito de bom senso mesmo, né? Ou seja, o sujeito, a pessoa, ela não se transforma assim. Nós não nos transformamos assim, né? De um momento para outro,
quando começamos, às vezes há muita cobrança nos grupos espíritas que começam a estudar. Já fulano não muda, continua com as suas ideias e tal. Calma, calma. A mudança, para que seja realmente concreta, ela tem que ser gradual. A pessoa não muda assim, porque lê um texto e mudou. Não, isso não é verdadeiro. Nenhuma mudança sólida, ela se dá de forma abrupta. Ela tem um processo de maturação. E toda mudança dentro da visão espírita, toda mudança do ser humano, ela se dá a partir da construção da fé raciocinada. Porque é isto que nos estimula a um processo de melhoramento, que é o objetivo central do Espiritismo, que é o melhoramento humano. Então, tudo aquilo que a doutrina nos fala é para nos ajudar a melhorar, a nos tornar humanos mais humanizados, mais espiritualizados. Então, é preciso compreender quando nós mesmos, às vezes, não conseguimos mudar uma determinada atitude, um determinado procedimento. Há pessoas que abandonam o espiritismo porque, às vezes, dentro dos grupos, há uma cobrança por mudança. Você fica, de uma forma até enfático, de mudar. A pessoa não consegue, às vezes, um espaço de tempo assim. Não consigo mudar aquela ideia, aquela coisa, aquele hábito, não consegui ainda mudar. Então, vou sair, pelo menos eu não vou ter essa cobrança diuturnamente. E às vezes quando é o casal, mais complicado ainda. Porque às vezes o casal, os dois são espíritas, ou um é espírita, o outro não é. E aí a pessoa, um começa a cobrar do outro, você viu, você faz tal coisa, você não é espírita, como você faz isso e tal? Calma, calma. Tudo tem seu momento. E nós vamos tendo que aprender a lidar com isso, com naturalidade do processo. Tá? A evolução não é assim. A evolução é gradativa. Quando nós reencarnamos, nós estabelecemos um planejamento, em regras gerais, dentro das especificidades das nossas necessidades. Então, determinada experiência reencarnatória, eu vou trabalhar isso, isso e isso. É o que eu posso, é o que eu posso. A evolução não é no sentido de globalidade. Você vai fazer tudo numa existência. Não, você não vai conseguir fazer. E às vezes a pessoa quer, e os espíritos dizem, olha, você não vai conseguir, ou está difícil. Eles não vão dizer que a gente não vai conseguir, né? Porque não vão desestimular. Mas ele diz, olha, você vai com calma. Tá? Você tem, quem sabe, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo, aquele outro e tal, né? Porque eles percebem os nossos limites. E às vezes a gente acha que nós somos alguém onipotente, é uma onipotência imaginária. E a gente não é. Há duas coisas muito importantes que nós precisamos reconhecer. As nossas possibilidades e os nossos limites. Quando o sujeito só vê suas possibilidades, ele cria uma onipotência imaginária. Eu posso, e tal. Vai haver um momento que a pessoa não vai conseguir, o que é natural. E quando o sujeito só olha para os seus limites, é aquela pessoa que não cresce, que não evolui, que não sai do lugar. Eu não posso. Você pode fazer uma palestra e tal lá na sociedade, você estuda. Mas quem sou eu para fazer uma palestra? Eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho isso. Você, calma. Cada um de nós tem os seus limites, mas também temos as nossas possibilidades. Então, o processo é de entender a natureza humana dentro dos seus limites e das suas possibilidades.
Veja bem, ontem nós abordamos num grupo muito querido que nos convidou para a gente ter uma conversa assim, bem natural, bem amigável, né? Despretensiosa mesmo. A gente abordou e nos veio a ideia de falar sobre as viagens que Kardec fazia. No ano de 1862, Kardec realizou a sua terceira viagem. Ele viajou pela França, percorreu aproximadamente 4.600 quilômetros. Nesse período, que foi de setembro a outubro, no período de férias da Sociedade Parisiense, ele viajou por várias cidades, aproximadamente 20 grupos ele visitou, dentro da França. E nesses 20 grupos, ele assistiu aproximadamente 50 reuniões. Eram companheiros queridos que o convidavam. Você imagina, naquele momento, ele sendo ali um dos principais articuladores do estudo, da investigação, daquela fenomenologia que se espalhava pela Europa, estudando criteriosamente e aplicando uma metodologia fundamental. Hoje, quando muitas vezes Kardec não é suficientemente estudado, não é talvez até em algumas situações reconhecido dentro da metodologia empregada. Há um companheiro nosso que fez uma dissertação de mestrado, agora em 2014, sobre o método kardeciano. Ele estudou isso, a metodologia kardeciana, numa dissertação de mestrado, na Universidade, em Minas Gerais. E um trabalho belíssimo, aprovado e tal. E ele apresenta a ideia de que a metodologia usada por Kardec foi uma metodologia extremamente sofisticada para a época, dentro de um contexto de uma ciência newtoniana cartesiana do século XVII, com uma forte influência positivista de Augusto Comte. Kardec foi um investigador, ele não foi um secretário dos espíritos. Aquilo que os espíritos diziam, você fala tal coisa, você coloca tal coisa aí, tudo bem, está aqui. Tanto é verdade que a segunda edição de O Livro dos Espíritos é praticamente outra obra. Ele duplica as questões. Ele aplica uma metodologia rigorosa, que depois ele vai apresentar lá na introdução do Evangelho, com alguns detalhes. E Kardec, portanto, ele vai nos trazer, e por onde ele passava, ele tinha o ensejo de colocar as suas experiências dentro dessa investigação, mas trazer também a contribuição que os espíritos ali ofereciam. Então, nesta viagem de 62, Kardec vai passar por diversos grupos, diversas reuniões, enfim. E ele vai, nos seus discursos, depois serão transcritos na Revista Espírita, e outros vão ser publicados na própria viagem de 62, mas também na abertura e no encerramento do ano social da Sociedade Parisiense, nos discursos que ele fazia. Kardec não se furtava em observar aos espíritas a importância de nós conhecermos o Espiritismo. Então, para que qualquer grupo, porque havia, naquele momento, havia um estímulo, né? Algo que fazia com que cada vez os grupos se multiplicassem por estímulo na Europa. E Kardec falava do espiritismo na Europa, né?
no sentido de fazer uma diferença do espiritismo na América, porque lá ele estava abordando uma metodologia de investigação. Então, o que nos interessa é que Kardec, em vários momentos, fala dos adeptos esclarecidos. Aí está o mapa da viagem de 62, ele andando, né, mantendo contato com os grupos. E aqui, então, ele diz o seguinte: quem são os adeptos? E aqui eu queria fazer um esclarecimento, que vocês podem pensar assim, mas o que isso tem a ver com convivência? Me parece que tem tudo a ver com convivência. Porque se nós estamos tratando da convivência nas instituições espíritas, nos grupos espíritas, é preciso que a gente pense também que os adeptos sinceros são aqueles que se preocupam em administrar também os conflitos, em tornar a convivência mais prazerosa possível, mesmo com as diferenças naturais. Então veja o seguinte, o que Kardec fala aí? O que são adeptos sinceros? Todos os que militam pela causa, com coragem. Olha os qualificativos que ele usa. Coragem. Você tem que ter coragem para ser espírita, né? Então, porque você enfrenta, às vezes, as dificuldades. Eu imagino vocês, né, aqui nos Estados Unidos, distante, né, do Brasil, enfim, do movimento espírita que no Brasil floresceu de uma forma muito expansiva, né, se desenvolveu muito. E vocês aqui nos Estados Unidos, né, com a bandeira, né, com a militância, né, dentro da doutrina, natural que surjam dificuldades, né, dentro da própria cultura, dentro da própria sociedade, o que é natural. E por isso Kardec coloca a questão da coragem. Né? Coragem e perseverança. Perseverança. Por mais que às vezes as situações apresentem os seus limites, não desanime, persevere. Claro que vocês que estão aqui, vocês certamente perseveraram, né, por estar aqui, perseveraram e perseveram muito, né, para chegar onde vocês chegaram. Então, certamente a perseverança faz parte das características de vocês que estão aqui. Tá? Então, a perseverança, a abnegação, desinteresse, sem segunda intenção pessoal, que buscam o triunfo da doutrina pela doutrina e não pela satisfação do amor próprio. Esse é o conceito que Kardec traz dos adeptos sinceros. Tá? O espiritismo pelo espiritismo. A doutrina pela doutrina. O trabalhar pela doutrina nesse sentido. Tá? Com desinteresse, com dedicação, desinteresse nesse sentido do amor próprio. Tá? Então vamos lá. Olha aqui. Um grupo em boas condições. Como é que Kardec vê isso? O que é um grupo em boas condições? Pode ser uma sociedade, pode ser um grupo inicial, pode ser uma instituição, enfim, tá? De qualquer tamanho. Um grupo em boas condições. Como é que ele vê isso? Olha lá. Aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns. Vocês vejam que Kardec era o bom senso mesmo, né? Eu acho tão interessante, porque Kardec nos diz assim, todos têm que ser adeptos sinceros, né? Ele diz, você tem que se acercar de alguns. Não é? Então, alguns já está bom. Alguns adeptos sinceros que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja
conhecida. Ele não apenas destaca a questão do conhecimento, é necessário conhecer a doutrina que nós estamos professando, e, portanto, a condição sine qua non é a condição do conhecimento, mas não apenas isso. Ele destaca aqui qualidades importantes a nível de sentimento. Você precisa ser conciliador, conciliar ideias, às vezes, que são diferentes. Posturas, às vezes, que são diferentes. Você tem que aprender a administrar isso. Tá? Benevolência. É preciso desenvolver essas qualidades. Tá? Da fraternidade, do afeto, do carinho. E quando nós estamos num grupo menor, quando nós começamos a criar aquele sentimento de amizade, não é apenas aquela reunião que a gente entra correndo e sai correndo. Por exemplo, no Brasil nós temos instituições muito grandes, onde os trabalhadores, os colaboradores da instituição não se conhecem. Porque alguns trabalham num dia, outros trabalham no outro, outros colaboram no outro, numa hora, noutra hora e tal. A instituição, as pessoas se encontram, mas elas não se conhecem. Elas não desenvolvem, às vezes, por não se conhecer, não desenvolve esta relação de proximidade, de afetividade entre si. Você é cordial, você cumprimenta a pessoa como um princípio de civilidade, né? Você cumprimenta e tal, mas você não tem aquela relação próxima com a pessoa. Então, quando nós construímos uma proximidade maior, fica mais fácil para a gente administrar as contrariedades. Porque quando a gente é amigo, a gente diverge. Você olha, eu não concordo com isso, penso diferente. Mas você tem um elo dos sentimentos. Você não fica bravo com o outro, você discorda no nível das ideias. Você continua gostando da pessoa. Mesmo que a pessoa, em algum momento, não foi afeiçoada a sua ideia. Você continua ali, gostando, querendo bem a pessoa. Então, o caráter conciliatório e benevolente. Esse é um ponto importante. Olha lá. Aqui Kardec fala sobre a importância do estudo. Há algum tempo, constituíram-se alguns grupos de especial caráter e cuja multiplicação entusiasticamente desejamos encorajar. São os denominados grupos de estudo ou de ensino. Neles, ocupam-se pouco ou nada das manifestações. Toda a atenção se volta para a leitura e explicação. Vejam, Kardec tem um cuidado como bom pedagogo, que era leitura, mas não só leitura, porque ler, qualquer um lê, mas leitura e explicação, reflexão, análise do texto. De O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e de artigos da Revista Espírita, são o que ele coloca. É claro que nós estamos aqui falando 62, então as outras obras não são citadas porque ele não tinha publicado ainda. Tá? Na medida em que Kardec foi atualizando, foi publicando novos textos, novas obras, ele vai atualizando também em algumas questões as suas orientações. Por exemplo, no ano passado, eu estava fazendo um estudo refletindo sobre o estudo a partir da orientação de Kardec, e peguei o texto de O que é o Espiritismo, que é publicado em 59,
E Kardec dá uma orientação lá no que é o Espiritismo sobre como se poderia estudar o Espiritismo nas instituições espíritas. E ele faz algumas referências às obras. E aí ele cita, por exemplo, o Livro dos Médiuns. Só que em 59 ele não tinha publicado o Livro dos Médiuns. Como é que ele vai citar em 59 um livro que ele não tinha publicado ainda? E aquilo me chamou a atenção. Como é que pode isso? Em 59 ele não tinha publicado. E aí fiquei intrigado com aquela questão. Então, hoje nós temos a facilidade da internet e nós podemos recorrer aos textos originais. E aí nós entramos na Biblioteca da França e começamos a resgatar os textos originais em francês, né, de Kardec, estavam lá, 59 e tal. E aí comecei a olhar os textos, embora eu não dominar o francês, mas como é uma língua não latina, o texto é relativamente acessível para a nossa compreensão. E aí comecei a observar que na primeira edição realmente ele não fala em Livro dos Médiuns, porque ele não tinha publicado. Mas à medida que ele foi publicando, né, republicando a obra de acordo com outras obras que ele já tinha lançado, ele vai atualizando. Então, lá em 64, quando ele vai publicar o livro, o que é o Espiritismo, ele já atualiza o texto. Aí ele já fala no Livro dos Médiuns, tá? Porque ele já tinha publicado. Então, é interessante notar isso. Aqui, nesse caso, não, né? Ele só cita o que ele tinha publicado. Toda a atenção se volta para a leitura e explicação do Livro dos Espíritos, enfim, dos livros aí. Aplaudimos de todo o coração esta iniciativa que esperamos terá imitadores e não poderá, em si desenvolvendo, deixar de produzir os melhores resultados. Então, eu gostaria de chamar a atenção porque muitos problemas que ocorrem nas instituições espíritas, e eu estou falando dentro da experiência que eu tenho no Brasil, ocorrem por visões diferentes a respeito do que seja espiritismo. Então, as pessoas aprendem em instituições diferentes. Um aprendeu numa instituição X, o outro aprendeu numa instituição Y, mas aquele que aprendeu na X saiu, sei lá, por algum motivo, o outro aprendeu na Y, saiu também, um dia eles se encontram lá em outro lugar, e aí vão formar também uma instituição, mas aí eles têm visões diferentes. Aí no início está tudo tranquilo e tal, mas no andar da experiência vão começando a mostrar, não, mas isso aqui não é assim, o espírito não é assim, não, mas isso aqui não pode, isso aqui não é espírita, não, mas isso aqui é... E aí começa os conflitos doutrinários, que não são poucos, a respeito do próprio entendimento que seja espiritismo. Nós observamos que, às vezes, se estuda tudo dentro de uma instituição espírita, mas não se estuda a sua base fundamental, que é as obras de Kardec. Então, você estuda vários livros, vários autores, mas não estuda Kardec. Há um tempo atrás, se dizia em alguns setores, mas para que estudar Kardec? Kardec é um texto do século XIX, nós estamos no século XXI. Mas o Espiritismo não é uma doutrina do século XIX, é uma doutrina que ela está atualizada, não porque nós alteramos o texto de Kardec, mas é que o texto, ele naturalmente, ele tem uma estrutura que em qualquer situação, em qualquer época, ele vai estar bem localizado. Eu, por exemplo, desenvolvo estudos na área da pós-modernidade, que é uma área dentro da sociologia, enfim, que estuda esse diagnóstico da sociedade atual.
E a gente vai olhar os textos que a gente tem hoje de Zygmunt Bauman, de Gilles Lipovensky, são pensadores contemporâneos. A gente vai olhar o texto de Kardec no século XIX, em vários textos, ele analisa a sociedade contemporânea, que é uma sociedade do século XXI. Não mudou. Entende? Você vê a atualidade do texto ali. Sobre alguns aspectos, está lá o texto, está igual. Então, como assim Kardec está desatualizado? Preciso estudar, sem dúvida, a base para a gente poder entender. Então, quando a gente vai entendendo a obra, a gente vai tendo um olhar mais profundo sobre a doutrina. Vejam só o que ele diz aí. É um erro muito frequente de alguns neófitos, é o de se julgarem mestres após meses de estudo. Como sabeis, o Espiritismo é uma ciência imensa, cuja experiência não pode ser adquirida senão com o tempo, como, aliás, todas as coisas. Então, nós temos que perceber que, às vezes, aquela pessoa chega no grupo, na instituição, ela diz, olha, você chegou hoje na instituição. Eu acho que tem que ser assim. Você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Não, porque lá na minha sociedade eu fazia assim. Ou fazia dessa forma. Só um pouquinho. Você chegou quando aqui? Cheguei ontem. Você tem que se adaptar à situação. Porque nós temos que ter, se não muito, pelo menos um pouco de humildade, para entendermos que quando nós chegamos numa instituição, a gente tem que respeitar aquela instituição. Ela tem uma história. Pode ser que a gente até não concorde com alguma coisa que é feita ali, mas a gente tem que respeitar as pessoas que estão ali, a instituição. Tá? Agora, você chega lá impondo coisas, lá na nossa sociedade não tem isso porque, não é que não tenha, em algum momento aparece, mas é que nós temos um grupo muito sólido, assim, dentro da instituição. Então, para nós está muito claro qual é o objetivo da instituição, o que nós fazemos, está muito claro lá. Então, quando chega alguém, outro dia chegou uma pessoa, estava abrindo lá a instituição, e eu vi que tinha um carro parado na frente e tal, e saiu uma pessoa e disse, é a primeira vez que eu estou vindo aqui e tal, sou de outro lugar, estou me mudando para uma cidade próxima aqui, eu vim aqui conhecer. Eu disse, muito bem, seja bem-vindo. E aí ele começou, vocês têm trabalho quando? Nós temos reuniões públicas e tal. Vocês não têm grupo sábado de tarde? Não, não temos. Mas vocês têm que criar. Você tem que criar um grupo sábado de tarde. E eu fiquei olhando, né? Eu fiquei olhando ele falar aquilo, né? Com todo amor. Com todo amor. Eu disse, pois é, mas por enquanto ainda não. Primeiro porque nós não temos gente para coordenar, e grupo de estudo, no sábado de tarde. Segundo, porque a demanda não procura sábado de tarde. Sábado de tarde lá a pessoa vai para as compras, vai para o mercado e tal. Você não quer estudar espiritismo sábado de tarde, fazer o quê, né? As pessoas decidem também um pouco isso, né? E eu achei muito curioso aquilo. Ele começou a falar, começou a dizer, olha, é assim. Fazia 10 minutos que ele tinha chegado na instituição para conhecer. Então, eu disse, não, aqui é assim. Tá? Com muito amor, muita fraternidade. Mas a gente é muito... Eu sou muito... às vezes eu tenho que ler o livro que eu escrevi aí. Porque... eu tenho que ler. Eu tenho que ler porque tem coisa que a gente esquece. Então, quando eu fui eleito para ser presidente, eu disse, meu Deus, eu tenho que ler aquele livro de novo.
porque você tem que lidar com convivência e tal. E às vezes eu sou meio assim, meio personalidade germânica, né? Então eu digo assim, mas eu já melhorei, eu prometo, é sério isso, eu digo para você, já melhorei muito, né? Mas muita coisa ainda tem que melhorar. Mas da época que eu fui presidente, lá no final dos anos 90 para agora, meu Deus do céu, né? Então, assim, a experiência, por isso Kardec diz, né, aquele contato que a gente tem também vai nos dando experiência. Quando eu dirigi a nossa instituição, lá nos anos 90, eu era mais jovem, não faz tanto tempo assim, e jovem impulsivo, né? Eu tinha um amigo meu de uma outra cidade, um companheiro, que inclusive foi presidente da federação lá, e ele era muito firme, né? Era muito germânico, assim, né? E aí ele era sim, não tinha um meio termo, né? E eu gostava muito dele, e gosto ainda, ele continua lá. Então eu aprendi muito assim com ele, foi uma pessoa muito querida, né? Mas eu tinha uma influência muito forte, então era assim, era dessa ou daquela, né? Daquela forma, não tinha muito espaço para a gente conversar. E na época, quando eu fui presidente, surgiu vários conflitos e algumas pessoas saíram da instituição. E aquilo me chocou bastante, porque eram pessoas que eu gostava muito. Mas, em dado momento, elas discordaram das nossas posições e resolveram sair. E aquilo me deixou muito, me abalou muito emocionalmente. Depois eu comecei a pensar, disse, puxa, eu podia ter administrado de outra forma. Não precisava ter sido assim, né? E somos amigos, claro, somos amigos até hoje e tal, mas tem coisas que você não volta atrás, né? O passado está feito, você não consegue mudar, você pode mudar o futuro, mas o passado você não muda mais. Então você pode aprender com o passado. O passado a gente aprende. Então, a gente tem... só que nós temos que ter um bom senso de dizer, olha, o seguinte, a instituição, ela... Por exemplo, lá nós temos regimento interno, estatutos e tal, essas coisas que são os normativos, né? A instituição, ela tem um objetivo. O objetivo é esse, tá? Dentro da proposta do Espiritismo. Porque o objetivo da instituição tem que estar absolutamente alinhado com o objetivo da doutrina. Você não pode ter uma instituição que tem um objetivo e a doutrina tem outro objetivo. Então, não é uma instituição espírita. Então, às vezes, a pessoa chega na instituição e diz assim, eu quero que você... porque lá na minha sociedade, eu participava de uma instituição que tinha 5 andares. Era um prédio de 5 andares. Tinha 800 trabalhadores. Então, muito bem. A nossa tem só 2 andares. Não tem 5. A nossa não tem 800 trabalhadores, tem 60 por aí. E olha lá, com muita dificuldade ainda, né? É assim, cada instituição é uma instituição. Não existe um modelo. Porque aquela é um modelo. Não tem modelo. Não existe um modelo. O modelo é a doutrina espírita. Esse é o modelo. Porque algumas instituições vão fazer de uma forma, muito bem. Tá? Mas se aquela instituição faz assim, não quer dizer que essa tem que fazer. Então, a gente precisa necessariamente respeitar isso. É claro que a gente tem que procurar isso, os órgãos unificadores têm se preocupado muito nesse sentido, as federações, de procurar trazer, de fato, né, o conhecimento espírita para que as instituições realmente se aproximem o máximo possível da obra de Kardec, né? Da obra fundamental. Mas não no sentido de uniformizar, no sentido de unificar, não no sentido de uniformizar. Então, às vezes a gente observa, a pessoa que estudou, deu uma lida em O Livro dos Espíritos, nunca leu O Livro dos Médiuns, ou se leu, não estudou, tá? Não refletiu sobre o conteúdo que está lá, a pessoa leu aquilo e acha que é PhD em Espiritismo. Não, você tem que saber que nós estamos todos aprendendo e que não há, assim,
Não há isso. Graças a Deus, não há isso dentro do Espiritismo. Ou seja, é preciso que a gente entenda. Não, o conhecimento espírita é muito profundo. E só com o tempo a gente vai podendo entendê-lo e ainda não abarcá-lo de uma forma plena. Porque uma das coisas bem complexas, eu gosto muito de trabalhar com grupo iniciante, grupo de estudo iniciante. Porque o grupo de estudo iniciante é aquele que está ávido por conhecimento. É aquele que eu não sei, eu quero saber. Então, como é que é isso? Por que é assim? Ótimo, é a melhor coisa que tem. Eu sou adepto da dialética. E a dialética é a contradição, as ideias. A coisa mais complexa para mim é pegar um grupo que já tem 1, 2, 3, 4 anos, que a pessoa diz assim, não, isso a gente já sabe. Isso aqui nós já sabemos. Isso aqui assim já sabe. Acabou. Você está fazendo o que aqui? Não precisa estudar mais. Aí eu levo Kardec para o estudo. Porque o que acontece? O pessoal, hoje, as pessoas estão estudando Espiritismo por textos da internet. Então chega lá o companheiro com um texto. Mas eu tirei esse texto aqui, eu baixei da internet. Não diz nada, só um pouquinho. Muito bem, você pode até colaborar, mas vamos entrar para o texto da obra. Lá no Brasil se criou uma cultura apostilar. Você estuda a apostila e não conhece as obras. O dia que você quiser pesquisar, você não sabe onde é que está. Porque você está acostumado a textos recortados de apostilas. Então, você não tem conhecimento, isso é fragmento. Tudo isso aqui é fragmento. O que nos leva a um erro, a correr um certo erro. Porque eu estou recortando um texto e estou mostrando para vocês. Tudo isso é meio complicado, mas sempre é importante dar referência. Porque no momento em que nós colocarmos um texto, e eu não disser para vocês onde é que está esse texto, para vocês ler na íntegra e tirar a conclusão de vocês, ou concordar ou discordar daquilo que eu falei, não tem problema nenhum, mas eu tenho que dar referência. Agora, se você fala alguma coisa e não dá referência, aí fica a coisa complicada. Então, a obra de Kardec não é uma coisa assim, en passant, como dizem os franceses, né? Você passa assim, faz uma leiturinha ali e tal. Não. É uma estrutura complexa. Mas é um estudo muito filosófico, muito complexo. Não, também não. Nós estamos criando desculpas para não estudar a obra. Então, é preciso que a gente possa perceber. Nós defendemos um estudo integrado da obra de Kardec. Significa dizer o seguinte, existe uma estrutura básica, uma estrutura que eu não diria nem básica, porque o básico parece aquela coisa que tu olha ali, feijãozinho com arroz lá, como se diz no Brasil, e pronto. Não, isso aqui não é assim. Então você tem 5 livros ali, mas esses 5 livros, eles estão conectados com outros, com outras ideias, com outras obras que Kardec publicou. E é preciso olhar a teoria espírita num conjunto, num todo, e não de forma fragmentada. Porque se eu olhar sempre de forma fragmentada, eu não vou entender. Ou vou interpretar de uma forma equivocada. Então, eu preciso olhar, a partir da estrutura de O Livro dos Espíritos, o conjunto do texto. É claro que isso aqui dá estudo para muito tempo, para muitos anos. Só que o que nós observamos hoje, já de algum tempo, é que essas informações são desconhecidas, essas obras são desconhecidas. E aí a gente vai estudando espiritismo e outras coisas, quando a gente se reúne, cada um tem um espiritismo.
o meu espiritismo é assim, o meu é assim. Não, só um pouquinho. Não é assim. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que é a questão do estudo para a gente poder administrar uma visão de espiritismo mais próxima possível daquela apresentada pelos espíritos. Vejam, eu tenho desenvolvido um estudo agora, que ainda não foi, ainda está lá na UTI, porque eu não sou escritor, eu sou meio metido, assim, né? Usar uma expressão meio mais simples que a gente usa lá. Então, quando eu pesquiso, é 99% de transpiração de pesquisa e 1% de inspiração. Mas a inspiração faz toda a diferença também. Aquele 1%, olha, que faz, às vezes, muita diferença na nossa vida. Então, eu tenho desenvolvido um trabalho lá sobre a questão do estudo, partindo de algumas reflexões sobre a ideia de interpretação de texto. E há alguns textos maravilhosos que nos ajudam a entender um pouco essa questão da interpretação do texto. Um deles é de um pensador fantástico chamado Umberto Eco, todos nós conhecemos. Umberto Eco tem um texto, resultado de algumas conferências que ele realizou, chamado Interpretação e Superinterpretação, aonde ele faz uma análise sobre a questão da interpretação de texto, que é magnífica. Então, não existe aqui uma interpretação absolutamente perfeita, assim. A nossa subjetividade, ela vai participar em algum momento. Não há uma neutralidade total do texto. Não há isso. Então, o que nós temos que fazer é tentar diminuir o máximo possível a nossa subjetividade no processo de interpretação, para que a gente possa entender o que o Espiritismo é a partir das suas bases fundadoras, e não o que eu penso que ele seja. Porque os gregos, eles usavam uma palavra para expressar isso, chamado doxa, a doxologia. A doxologia é o que a gente chama de achismo, opinião. Para mim é assim. Mas será que é assim? Você vai estudar Platão, você tem que estudar o texto de Platão. Você pode até não concordar com ele, mas você tem que estudar o texto para saber o que ele pensava. E aí, algumas palavras o autor coloca dentro de uma categoria teórica, ou seja, dentro de uma interpretação própria que ele passa a atribuir a determinadas palavras, dentro de um texto que ele escreve. Então, às vezes, você pega aquela palavra como sendo uma palavra comum do vocabulário, simplesmente você tem aquele conceito da palavra, esse conceito está ali, mas o conjunto da teoria não é aquela ideia. Vou dar um exemplo simples para vocês. No Livro dos Espíritos, há inúmeras passagens que Kardec fala sobre castigo. Castigo, 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 e tal, punição. A gente vai dizer assim, mas Deus castiga? Não, Deus não castiga. Deus não castiga. Só como é que a palavra está lá? Bom. Vamos ver o original. Tá lá, tudo bem. Não é problema de tradução. Está lá. Mas é preciso entender aquilo dentro do conjunto da teoria, não no fragmento, na literalidade da frase, porque senão eu não entendo. Fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Porque o Espiritismo trabalha com a teoria da evolução e não da salvação. Ou seja, ninguém vai deixar de se salvar. Porque o princípio não é a salvação do ponto de vista das teologias. Você vai, não vou me salvar, então não vou para o céu. Mas onde é que está o sentido da palavra salvação?
Então, aí... Então, o estudo é uma coisa absolutamente fantástica. Eu sou fascinado pelo estudo da doutrina. Mas o estudo, assim, porque lá nas nossas casas se fazia muito o seguinte: vamos estudar Espiritismo? Ótimo, vamos estudar. Sentamos em volta da mesa. Fulano, agora tu faz a prece. Tá, muito bem. Faz a prece, agora vamos começar o estudo. Fulano, lê a questão tal do Livro dos Espíritos. Lê a questão tal. Ótimo. Fulano, lê a próxima. Lê a próxima. Muito bem. Agora, fulano, você lê a próxima. Lê a próxima. Muito bem. Já estamos no final. Fulano, você faz a prece de encerramento? Faço. Isso é estudo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O estudo, ele tem que ter problematização. Só que lá, o pessoal tem medo de problematizar. Mas eu não posso discordar disso aqui, eu não posso... mas vai causar uma perturbação no grupo. Não, porque aí não é questão, é questão de convivência. Aí entra a questão da convivência. Você tem que saber, às vezes, desacomodar um pouco. Então, quando eu vou pegar grupos que já são mais antigos, aqueles grupos maravilhosos, que já sabem tudo e tal, eu só problematizo. Eu só levo o problema para o grupo. Você olha, você só problematizo, porque a gente tem que aprender a reconstruir o conhecimento. Não no sentido negativo, mas no sentido de mostrar que o Espiritismo ele tem um potencial de reflexão extraordinário. E que em nenhum momento a gente pode se dizer que a gente está resolvendo a questão. Vocês vejam o seguinte, olha aqui, eu tenho uma paisagem. Vamos apresentar isso, depois a gente vai para o almoço. Prometo para vocês. Apesar que eu também não sei se tem almoço, mas se não tiver, não se preocupem, a gente toma uma aguinha ali. Observe o seguinte, nós temos aqui uma imagem, uma paisagem. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar 3 pessoas aí. Eles não sei se eles estão encarnados. Parece que ali está meio assim com uma aura, alguma coisa, mas está encarnado, tá? Não se preocupem. Esse está aqui. Caiu de novo. Tem outro aí. Esse está desencarnado. Esse está. Eu vou botar aqui, então. Agora, se sair dali, aí realmente é um sinal. E aí nós vamos ter que interpretá-lo. Muito bem. Então, nós estamos aqui com um amigo. Vejam só, ele está colocando a paisagem. No lugar que ele está, ele tem uma visão. Olha aqui, ele tem um campo de visão. Aqui ele consegue enxergar algumas coisas. Mas lá atrás daquela casa, ele não vê. Ele não sabe o que tem lá. Seu foco de visão não lhe permite enxergar lá. Então, ele só sabe o que ele está vendo ali. A sua capacidade de percepção. Agora, vamos botar aquele ali. Aquele lá na esquerda. Aquele lá está numa outra situação. Algumas coisas talvez ele não enxergue. Talvez esse aqui esteja numa situação tão próximo, que ele é meio magrinho, assim, parecido comigo, que ele está aqui, ele se escondeu aqui. Ou que está aqui não enxerga que ele está ali, porque a árvore está no meio. Então, ele está tendo uma visão também do que ele está enxergando. E aquele que está lá atrás? Que está lá atrás também. Esse aqui não percebe esse aqui. E esse não percebe aquele. Lá atrás daquela casa tem alguns animais, mas a gente não está vendo. Esses aqui não veem. Esse aqui vê os animais. Todos os três, eles, se eu colocar os três
e perguntar para eles assim, você faz uma descrição, você me descreve o que você está vendo, ele vai fazer uma descrição do que ele consegue ver. Todas as 3 descrições serão descrições parciais da paisagem. Agora, se eu juntar os 3, unir os 3 e dizer assim, fulano, você descreve o que você está vendo, você descreve o que você está vendo, você descreve o que você está vendo, eu vou ter uma descrição global daquela paisagem, mais completa, porque eu vou ter detalhes ali que um não conseguiu perceber, o outro viu. Vocês entendem? Então, isto aqui é o estudo. Isto é o estudo. Por isso, a importância do estudo em grupos. Porque se eu estudo só, eu sempre vou ter uma visão fragmentada da realidade. Eu vou ter dificuldade de ver outras coisas que eu não consegui perceber. Então, a importância do estudo em grupo está aí, de observar o conjunto da obra. Tá? Então, tudo isto, por isso eu disse para vocês que a questão da convivência, ela não se situa, da nossa perspectiva, um conjunto de regras de civilidade apenas. Do ponto de vista espírita, a convivência é mais complexa, é preciso que a gente aprofunde mais isso. Então, nós vamos ter, basicamente, essa questão. Adeptos sinceros, os objetivos do Espiritismo e os objetivos do grupo espírita. Os objetivos do grupo espírita têm que estar em sintonia com os objetivos do Espiritismo, e quando nós temos adeptos sinceros, esse processo se entrecruza, se entrelaça, e nós vamos ter como resultado aquilo que está apresentado por Kardec no Evangelho, capítulo 17, no item 4, os bons espíritas. Os bons espíritas não são espíritas perfeitos. Não existe isto. Tá? Mas são espíritas que começam a perceber a importância da gente conviver melhor conosco e dentro do grupo onde nós estamos. Dentro do grupo. Conviver melhor com a impaciência do outro, com aquele sujeito que está no grupo de estudo, é só ele que quer falar, só ela que quer falar, não deixa ninguém falar no grupo, eu só que sabe, eu sei, Então, você começa, aquele outro que é o arquiteto, a gente chama assim, amorosamente, o engenheiro de obra pronta. Se vocês quiserem, pode chamar de arquiteto também. É o sujeito diz, nós temos tal coisa para fazer aqui. Fulano, o que tu acha? Não sei. Tá, tudo bem. Quem quer colaborar? Eu não posso. Tudo bem. Tá. Você faz, junta ao outro e faz. Depois que está feito, vem o sujeito e diz assim, mas eu acho que deveria ter sido feito. Mas poderia ter. Sabe? É o engenheiro de obra pronto. Isso é coisa maravilhosa. Aqui não tem, né? Não tem. Isso é coisa do Brasil. Né? Lá. Maravilha, parabéns. É uma coisa fantástica. Então, é isso. Você sabe? Aí dá aquele amor, a gente sente aquele amor assim, fraternal, quando a pessoa coloca isso. E tal, vamos fazer uma prece. Então, ainda mais quem tem personalidade germânica, quem é reptiliano, ainda mais o Mr. Hyde, enfim. Né? Então, você tem essas estruturas que acordam naquele momento ali.
E aí você lembra dos bons espíritas, lembra da convivência, você lembra da generosidade, da paciência e tal. Você tem normas, algumas regras naturais da convivência dentro da sociedade, dentro dos trabalhos. É preciso deixar claro isso, né? De situações, você tem horário para começar, horário para terminar, enfim, vocês têm essas regras que nós procuramos sempre obedecer isso, né? E às vezes é preciso conversar com um companheiro que não obedece, que não gosta muito de seguir isso e tal, de uma forma amorosa, mas a convivência precisa ser trabalhada para que a gente conviva melhor possível. Porque numa sociedade onde as pessoas... Olha, eu não sei se vocês já viram, já participaram, vocês vêm de outras instituições, mas assim, eu já assisti conflitos muito sérios dentro de instituições espíritas. Muito sérios de convivência. Desde aquela pessoa, uma vez uma senhora disse assim, Gé, quando eu estava pensando nesse livro, uma senhora disse assim, Gé, quando tu for escrever, tu dá esse exemplo assim, que acontece aqui, não diz onde é que é, não diz que é aqui. Eu disse, não, jamais vou fazer isso, imagina, questão ética, não fazer isso. Mas foi uma situação tão boa, porque ela disse assim, olha, aqui nós temos um médium que ele trabalha no passe, e toda vez que ele vai trabalhar no passe, quando a pessoa senta, ele aperta a cabeça da pessoa. Aperta a cabeça da pessoa e chacoalha a cabeça da pessoa. Diz, meu Deus, a pessoa sai tonta do passe. Você dá uma aguinha depois para a pessoa recompor o passe. É o passe mais forte que eu já vi. Já deixa a pessoa tonta. E nós já falamos para ele, não precisa, você não toca, não faz, não tem jeito. Pelo amor de Deus, você coloca lá no livro. Porque a gente pega o livro, porque a pessoa assim, de casa, você sabe que às vezes não resolve. Então, você pega o livro e mostra lá, sei lá. Né? Então você tem uma diversidade. A gente é tão criativo de arrumar problema, né? É incrível. Então você vai administrando isso, né? Acho que é uma coisa fundamental, assim, extremamente importante a gente poder pensar sobre essas questões. Nós chegamos no nosso horário, nós estamos aí 12h30. Esse é o nosso horário de intervalo. Na parte da tarde, nós vamos conversar especificamente sobre situações e orientações que Kardec traz para algumas questões da convivência. Vamos entrar um pouco mais prático nesse tema. Ok? Muito obrigado e um bom almoço para todos nós.